Quando a gente vai ver a questão da água, a gente está diante de um quadro gravíssimo. No Brasil nós somos extremamente permissivos, então se a gente compara os níveis de resíduos permitidos no Brasil e na União Europeia, não há apenas uma diferença, há uma assimetria absoluta. 2,4-D, um herbicida, o segundo mais vendido no Brasil, a gente permite um resíduo na nossa água potável, é água potável, água para a população beber, que é 300 vezes superior ao nível permitido na União Europeia. Glifosato, herbicida, o primeiro mais vendido no Brasil, nós permitimos um resíduo na água potável brasileira 5.000 vezes superior ao que é permitido na água potável da União Europeia. Então, essa assimetria, ela dá o tom do quadro que a gente vive do ponto de vista ambiental e da saúde humana. E para alguns agrotóxicos, por exemplo, a nossa legislação sequer tem nível estabelecido. A atrazina, por exemplo, que está entre os 10 mais vendidos no Brasil, é um agrotóxico proibido na União Europeia desde 2003, a gente não tem limite estabelecido. Malationa, um agrotóxico utilizado nas campanhas de saúde pública para eliminar os mosquitos vetores da dengue. Não temos limite estabelecido na água potável. Então, por exemplo, a gente pode inclusive comprar uma água mineral e a gente não tem garantia de que não tem agrotóxico. Se o agrotóxico ele pode estar, o glifosato, por exemplo, pode estar em níveis 2.000, 3.000, 4 vezes superiores aos níveis admitidos na União Europeia e aqui dentro está respondendo à nossa legislação. Então, a gente tem um entrave muito grande, um desafio muito grande para a sociedade como um todo, que é, num primeiro momento, se conscientizar e, no segundo momento, exigir padrões aceitos internacionalmente, né? A gente já encontra aqui no Paraná esse agrotóxico na água subterrânea. Eu já vi análises de água com 8 princípios ativos quantificados ali naquela amostra. Se essa água, nos monitoramentos que a gente encontra para distribuição pública, está contaminada, a água que é vendida também está contaminada. Tem alguns agrotóxicos que a característica dele é fazer uma bioacumulação, ou seja, cada dia você toma um pouquinho e isso vai ficando depositado nas tuas células de gordura normalmente. E isso tende a ficar lá, né? A tua vida inteira você vai só acumulando e ele vai ficando lá. Só que, por exemplo, quando você está gestante e você vai começar a amamentar o teu filho, o teu corpo, para produzir esse leite, libera essas células gordurosas. Então, o principal mecanismo de excreta dessas substâncias que são bioacumuladas no teu corpo é pelo leite materno. Então, isso é realmente um risco muito grande para um recém-nascido que não tem ali imunidade, enfim, está se desenvolvendo, né? Quando toma um leite materno, ser exposto a um agrotóxico, isso é muito grave. É evidente que nós estamos num quadro em que há, em nosso país, e não é diferente no Paraná, um uso intensivo de pesticidas, de agroquímicos, de agrotóxicos. Isso é veneno. Portanto, se você tem veneno que não tem mais autorização de aplicação na Alemanha ou até nos Estados Unidos, como é que aqui é abertamente vendido como se nada acontecesse? Por outro lado, nós precisamos aos poucos fazer a transição para um processo de uma agricultura que seja mais natural, que seja menos, portanto, predatória e contaminante, para uma agricultura agroecológica nas suas variáveis. A água que bebemos, é preciso que nós tenhamos transparência. As companhias de saneamento têm obrigação ética de transparência. O que contém esta água? Não só a medição essa mais comum, os metais pesados, tudo isso que na verdade está levando a um aumento extraordinário do câncer. Ora, para onde é que nós vamos? Contaminando o solo, contaminando a comida, contaminando o ar que respira, nos contaminando? Será que esta é a opção de uma civilização?